Sejam bem-vindos de volta. Nessa aula eu vou falar sobre boas práticas na investigação de falhas hidráulicas. Vamos falar agora aqui no Flipchart das 5 dicas que eu disse para vocês. A primeira delas, não tem muito como explicar do ponto de vista hidráulico, são os elementos mecânicos de travamento. Imagina que a falha seja a seguinte: eu não consigo avançar essa caixa até o ponto onde o elevador, que é um outro cilindro hidráulico, faz a descida dela. Então, a condição para que isso aconteça é a bobina S1 entrar. Porque quando ela entra, a válvula vem para essa posição, o óleo vem da bomba, encontra essa via aberta, chega até o cilindro, o sentido contrário vai para tanque, que não está representado aqui, mas agora está, e o movimento ocorre. Se a bobina S1 entrou e mesmo assim o acionamento não aconteceu, será que eu não posso ter um empenamento aqui? Imagina que isso aqui estivesse sendo guiado em cima e embaixo, por exemplo. Isso aqui pode ter ficado travado entre o sistema de guias. Então, é importante a gente analisar se há algum travamento mecânico. A segunda, avaliar os elementos de ajuste. Vamos novamente falar desse acionamento de avanço dessa caixa. Vamos imaginar que para eu conseguir ter uma força suficiente para que essa caixa avance, eu preciso de uma pressão X multiplicado por essa área que a gente chama de área do fundo, área do êmbolo, do cilindro, que na verdade é uma seção circular, né? É uma seção circular. E que essa pressão, isso é definido em projeto, seja de 150 bar. Ou seja, é o valor que eu vou ajustar nessa válvula aqui. Na verdade, eu não vou entrar a fundo, mas eu não vou ajustar aqui, eu vou ajustar no variador da bomba, mas eu não quero entrar nesse tipo de detalhe agora. Então, concentre-se na informação que eu dei para vocês. Então eu vou colocar, por exemplo, aqui um manômetro, para eu ver se eu tenho essa pressão de 150 bar. Então, não consegui realizar o movimento, vou lá verificar a pressão, a pressão está em 90 bar. Não vou conseguir fazer o acionamento, porque se para eu conseguir a força necessária, a pressão que eu preciso é 150, se eu tiver 90, eu não consigo empurrar a caixa. Às vezes, gente, com 90 não consegue, mas com 110 já consegue, mas você já começa a fazer o movimento com dificuldades. Lembrando, hidráulica é a concorrência entre força. Eu tenho esse cara tentando fazer o movimento oposto ao da hidráulica. Quem vencer impõe movimento ao outro. Então, avaliar os elementos de ajuste. Às vezes o que você não tem é pressão suficiente para fazer um determinado acionamento. A terceira coisa, os elementos de condição. Vamos olhar de novo para vamos olhar agora para o projeto como um todo, né? Então o que eu tenho aqui? Eu tenho uma bomba que recalca. Nesse ponto eu tenho um encontro de caminhos, lembrem da parte 1 da aula, eu tenho que analisar todos, então o óleo vai para cá e para lá. Esse óleo que vem para cá encontra uma válvula que já me dá condição, né, do fluido se deslocar nesse sentido, passo livre pela retenção para subir esse cilindro. O que significa? O que isso aqui está dizendo para a gente? Quando eu ligar esse motor elétrico, esse cilindro sobe. É uma condição de quem projetou a máquina. Ele quer que isso aconteça, por motivo de segurança, de produção, enfim. E aí eu digo o seguinte, bom, eu entrei com S1, né? Entrei com S1, a caixa avançou, estou com ela nessa posição para realizar agora a descida, né? Eu estou com ela nessa posição para realizar a descida. Para eu descer esse cilindro, essa válvula tem que entrar. Porque quando ela entra, eu cruzo de P para B, ou seja, eu venho com pressão aqui agora, na linha de cima, e essa linha aqui vai para tanque. Encontra a retenção fechada no primeiro momento, mas o piloto vem aqui e abre ela, e esse óleo aqui se desloca para tanque. Eu estou com a válvula nessa posição, porque S3 está energizada, então eu venho para cá. Isso permite que o cilindro desça. Aí ele diz o seguinte, não estou conseguindo fazer o movimento de descida da caixa. Vamos imaginar que existe uma condição para isso acontecer, que para o movimento de descida acontecer da caixa, C4 tem que estar, vou chamar de ON, porque só faz sentido eu descer uma coisa que está em cima, né?
Para que eu vou descer uma coisa que já está embaixo? Então a condição do projeto é, para que essa bobina entre, C4 tem que estar lendo a caixa nessa posição. E vamos imaginar que esse sensor queimou, ou o circuito elétrico abriu, o cabo rompeu. O que vai acontecer? Eu vou mandar comando, nada vai acontecer, porque quando o sistema deveria mandar via o cartão de saída do PLC uma alimentação para essa bobina e essa válvula mudar de estado, isso não vai acontecer porque na lógica do programa ele vai estar intertravado. Então eu tenho que analisar os elementos de condição. A pergunta é simples: quais condições são necessárias para que esse cilindro desça? De novo, isso aqui é um desenho teórico e básico, né? Eu posso ter um sistema com 200 linhas de condição, inclusive de segurança. É comum você ver isso em prensa, por exemplo. Eu não quero deixar que o estampo de uma prensa desça se alguém tiver com um braço embaixo da prensa. Então eu coloco uma cortina de luz, isso é intertravamento. Então, novamente, analisar os elementos de condição. Eu vou passar pelo 1, 2 e 3 só para a gente não se perder dentro da explicação. Primeiro, avalie os elementos mecânicos. Travamento, empenamento. Segundo, avalie os elementos de ajuste. Eu tenho pressão suficiente? Eu tenho vazão suficiente para fazer o movimento na velocidade que a operação quer? Terceiro, os elementos de condição. As condições para que o movimento ocorra estão todas atendidas? Ok, estão atendidas. O quarto é avaliar os elementos de comando. O que são os elementos de comando? Agora sim, no mesmo exemplo, eu quero descer a caixa. Qual é o comando que tem que chegar? O comando para S3. Aí alguém poderia questionar, mas Robson, como é que isso não aconteceria? Ninguém entra num programa e muda lá, não precisa mais que S3. Não, às vezes o programa está correto, está tudo correto, mas o cabo elétrico que sai do painel e chega lá na área, na bobina, está rompido, danificou, a bobina queimou. Ou se não, chegou o comando, mas o carretel não mudou de posição, mecanicamente ele está travado. Então, a gente tem que garantir que a condição de comando esteja atendida. E por último, aquele que eu brinquei com vocês, que é a dica do mestre Jedi, né, para virar para você se diferenciar dos demais, é você entender os elementos de controle. Não é objeto desse módulo, vocês viram que no programa de capacitação Lean tem um momento que a gente vai falar da elétrica, e aí sim a gente vai falar desses itens, mas existe uma lógica de controle que envolve isso aqui. Se você é capaz de entender de forma ainda que mais superficial a lógica, você consegue entender alguns comportamentos do sistema hidráulico. A melhor forma de entender isso é pensando em uma coisa que eu já disse numa aula anterior, que a hidráulica é um agregado mecânico que responde a comando. Se ninguém mandar a hidráulica fazer alguma coisa, ela não faz nada, ela fica parada. Qual é o grande ponto? Dá para mandar a hidráulica fazer alguma coisa de diversas formas. Com velocidade controlada, com força controlada, com a velocidade e com a força controlada, numa frequência específica. Então você tem sistemas que fazem coisas simples, mas você tem sistemas, por exemplo, como o flap de um avião que é hidráulico, né? Que ele tem que responder uma série de comandos, velocidade do vento, se o piloto está aterrissando, se ele está pousando, se ele está curvando. As lógicas de controle que envolvem sistemas hidráulicos, elas são complexas. E eu estou me apegando um pouco mais nesse último item, porque se eu pudesse dar uma dica para quem está me assistindo, comece a pensar fora da caixa nesse item, sabe? Comece a pensar para além do que as outras pessoas estão pensando. Tá todo mundo querendo saber como é que o cilindro funciona, uma bomba funciona, como é que o cilindro quebra. Tenta imaginar por que o cilindro existe, para que ele se movimenta, quem está mandando ele se movimentar daquela forma. Certamente você vai se diferenciar dos demais profissionais do mercado. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Lembrando e tenham em mente, educação continuada, lifelong learning, vocês protagonistas do próprio aprendizado, se preparem. Aquilo que é básico, aprendam, busquem informação, existe informação disponível para isso. Aguardo vocês lá.